Ora, quero cumprimentar todos aqueles que nos veem e ouvem através desta plataforma, portanto, que Deus abençoe a todos, que Deus nos conceda o seu Espírito Santo e nos ilumine no estudo da sua palavra. Quero cumprimentar também aqui o meu querido amigo Jorge Bessa. Jorge, tudo bem contigo? Que Deus te abençoe, a ti e à tua família. Um grande abraço, está tudo bem? Tá, graças a Deus, já passou o Covid, portanto Ainda bem, ainda bem. já estou novo, já estou renovado, portanto vamos ver como é que é. Às vezes acontece, não é? Claro, claro. Este ano ainda não tive esse, o ano passado tive, mas este ano ainda não. Portanto, olha, Foi a primeira vez, foi a ainda bem, primeira graças a vez e Deus, claro, atacou graças a forte. Deus já estás recuperado. Já estás recuperado, ainda É. bem. Nós estamos aqui então para estudar, portanto, a palavra de Deus, este tema, portanto, a missão, a missão de Deus, que é também a minha missão. A missão de Deus junto de nós é o título da lição que nós estudamos esta semana. E começa por nos falar exatamente sobre a origem da missão. A origem da missão quem é? Ou de onde parte, portanto, a origem da nossa missão parte exatamente do nosso querido Deus, não é? O parte inicial da lição fala exatamente isto. O Deus triuno, a origem da missão. Ele é a origem de tudo e também da nossa missão. É Ele que nos motiva. Ora, eu, portanto, no estudo da lição portanto, indo ver todas as situações que estão relacionadas com a missão de Deus, cheguei a uma conclusão, e penso que o Espírito Santo me instruiu nessa matéria, que é a seguinte: Deus existe pela eternidade. Nós só existimos há 6.000 anos, mais ou menos, não é? Mas Deus vem de lá atrás. E, portanto, a missão de Deus é uma missão que é eterna. Nós Claro, pensamos que a missão de Deus só começou connosco, mas não, a missão de Deus é eterna. E a missão de Deus, pela eternidade fora, tem sido sempre demonstrar o seu amor, mostrar o seu caráter. O diabo, quando se revelou contra, tentou dizer que Deus era mau, que era tirano, e portanto Deus, no seu amor, no seu infinito amor, continuou na sua missão de demonstrar o contrário, mostrar que ele é claro, amor, que não tem nada a ver com aquilo que o diabo veio, portanto, depois querer demonstrar. E, portanto, nós, como somos criaturas, portanto, fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, nós temos aqui também uma semelhança. É que nós continuamos essa missão. Nós somos também parte dessa missão de demonstração ao universo que Deus é amor. E, portanto, temos de ter consciência de que nós próprios somos parte ativa dessa missão. E muitas vezes nós confundimos-nos aqui como, talvez porque as igrejas e a forma como muitas vezes se atua no mundo cristão façam essa confusão. A igreja não tem uma missão. A missão é que tem uma igreja. Ou seja, a igreja faz parte da missão. Não é? A claro, missão a igreja tem uma missão. A missão da igreja é ser parte ativa da missão de Deus. Portanto, claro, Deus claro, é uma demonstração de amor. A missão é demonstrar esse amor, esse caráter. A igreja, que somos nós, temos que demonstrar no dia a dia, no momento a momento, o caráter de Deus. claro, É essa transformação que Deus nos faz. E temos claro, que ter atenção que nós não estamos sozinhos. Deus, no princípio, pelo amor que Ele nos deu, e deu o seu Filho para nós, e nós temos também o Santo Espírito hoje, exatamente para termos a possibilidade de, na missão, demonstrarmos a verdade e o amor de Deus. claro. A lição diz aqui: Deus planeou a sua revelação à humanidade antes mesmo de lançar as bases do nosso planeta. Portanto, Exatamente. ele planeou a sua revelação. Portanto, o plano nós sabemos, e a própria palavra de Deus o diz, o plano da redenção já estava idealizado desde os tempos, portanto, da eternidade, né? Deus não foi apanhado de surpresa. Exatamente. Deus já estava Não. precavido contra a contingência de aparecer o pecado, que Deus sabia que ia aparecer o pecado, né? Mas o plano da salvação já estava estabelecido, já tinha sido planeado e Cristo já tinha tomado a decisão de vir a esta terra e morrer em nosso lugar, para nos salvar, não é? Portanto, por isso ele pode E, dizer, como diz aqui a lição: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Portanto, e ninguém vem mais, a Deus senão por Cristo, não é? Portanto, este plano exatamente. já estava estabelecido desde os dias da eternidade.
Deus não foi apanhado de surpresa, né? E há aqui uma coisa interessante que a lição fala também. A Bíblia não utiliza a palavra trindade. Portanto, isto é um tema muito discutido, muito falado, e nós podemos percorrer toda a Bíblia, quer no Velho, quer no Novo Testamento, que não encontramos a palavra trindade. Mas temos muitas referências na palavra de Deus, quer no Velho, quer no Novo Testamento, em que Deus são três pessoas, não é? E vemos aqui esta passagem que é referida aqui, de Lucas, capítulo 24, versículo 49, que diz assim: Eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto estejais revestidos de poder. Portanto, vemos aqui, portanto, a promessa do Pai, a garantia do Filho, Jesus, e a própria promessa que é o Espírito Santo, não é? Portanto, a Bíblia, embora não utilize a palavra trindade, mas não temos qualquer dúvida, somos trinitarianos, porque a própria palavra de Deus, quer no Velho, quer no Novo Testamento, indica que, portanto, a divindade são três pessoas. Só que há uma unidade que nós não conseguimos compreender. Exato. Estes três nós não conseguimos compreender agora porque não estamos em consonância, ou seja, não estamos a visualizar a situação. Quando nós estivermos com Deus no céu e que vamos estar com Deus, Jesus e o Espírito Santo, nós aí é que vamos perceber o que é a Trindade. Agora, nós só entendemos pelos exemplos que foram dados por Jesus e por aquilo que o Espírito Santo vai fazendo em nós e que nós percebemos que é uma atuação divina. E, claro, portanto, claro, nós podemos até ficar aqui um pouco atrapalhados na questão. Quando há um dom em que nós sentimos o Espírito Santo a trabalhar connosco, se nós não tivéssemos esta revelação que Jesus nos ia dar o Espírito Santo, nós pensávamos sempre que era uma ação de Jesus, espiritual, não é? Claro. Ou uma ação do Pai, através das orações que nós fazemos. E nós também, muitas vezes, confundimos as situações pela forma pouco clara que nós vivemos o cristianismo. Claro. Deus, Pai, quando diz, eu amei o mundo de tal maneira que dei o meu filho, é um amor que nós também não entendemos. É um amor, claro, que nós não conseguimos, quer dizer, entendemos, claro, em parte, nós não conseguimos ter... É impossível compreender. Exatamente, nós não temos a dimensão, claro, total. E, claro, portanto, claro, não temos a dimensão total. Como é Deus, não temos a dimensão total de Jesus, não temos a dimensão total do Espírito Santo. Claro. A parte que nós entendemos mais é de Jesus. Somos infinitos, não é? Exatamente, a parte que nós entendemos mais é de Jesus, porque ele foi humano como nós e atuou como nós, claro, como nós vivemos no meio de nós. E, portanto, claro, entendemos muitas das vezes com mais preceito a situação de Jesus. Claro. Mas, espiritualmente, e porque nós não somos espirituais, nós somos muito carnais, nós, a maior parte das vezes, não conseguimos entender o espiritual exatamente por isso, porque nós somos muito carnais. E sendo carnais, nós não conseguimos chegar à conclusão. Claro, claro. E, portanto, portanto, também, como sabemos, o batismo de Jesus, não é? Portanto, quando Jesus Exato. sai da água do Rio Jordão, ouve-se a voz do Pai, Jesus sai da água e o Espírito Santo desce em forma de pomba, não é? Na criação Exato. também, portanto, Deus não diz, faça o homem à minha imagem. Ele diz, façamos o homem à nossa imagem. Está a falar no plural. Portanto, este plural... Portanto, enfim, enfim, não são três pessoas dispersas, portanto, enfim, independentes. É uma unidade tal que nós não conseguimos compreender. E é neste Deus, este único Deus, três pessoas, um único Deus, em que é Ele que toma a iniciativa de salvar a humanidade. Como dissemos há pouco, o plano da salvação já estava planeado desde os tempos da eternidade, e é Ele que se revela. É Ele que procura Adão e Eva depois da queda, depois do pecado. É Ele que se revela. É Ele que vem ao encontro do homem para o salvar. Não é? E Ele fez tudo. Ele fez o máximo que podia fazer, não é? Que era entregar a sua própria filha. Entregar o seu próprio filho. Portanto, entregar a sua vida na cruz. Tudo isto é revelador da missão de Deus. A missão de Deus que é o amor. Portanto, Deus, quando Adão pecou, nós sabemos que Adão se escondeu. O Adão não se escondeu completamente. O Adão refugiou-se. Porque o Adão estava à espera que Deus aparecesse. Ele estava lá no cantinho, refugiado, à espera, porque não sabia as consequências. Estava ali com algum temor, porque não sabia as consequências. E o amor de Deus, que é tão grande, que nós imaginamos como pais, e nós muitas vezes temos um problema grave, mas muito grave. Nós a imaginarmos Deus
imaginamos Deus o Pai e nós temos uma situação do nosso próprio pai carnal. E muitas vezes o nosso pai carnal foi ditador, ou foi muito, muito disciplinador, ou foi, sei lá, há vários tipos de pais. Claro. E muitas vezes nós imaginamos o nosso Deus, como um pai desse género. Muito ditador, muito circunspecto, tudo à maneira dele. Claro. E nós temos que perceber que Deus é amor. E Deus, quando chega portanto, à visitação da tarde, ele pergunta: Adão, onde é que estás? Porquê que te refugias? Porquê que estás escondido? Eu amo-te. Não precisas estar escondido. Eu amo-te. Embora tivesses feito um erro, eu estou aqui. E, portanto, o Adão nem sequer estava preparado para isto também, porque pensava que Deus ia castigá-lo logo. E, portanto, não tinha a noção exata do amor de Deus. E, claro, portanto, estas situações acontecem connosco também. Nós não temos a noção exata do amor de Deus. Porque também, se tivéssemos a noção exata, e Adão tivesse a noção exata, nós tínhamos muito mais cuidado, porque nós temos uma resistência que é-nos dada devidamente. A divindade, Deus dá-nos essa resistência, que nós só somos tentados, ou só caímos, quando queremos, porque a tentação não é maior que o nosso poder, claro, ou a nossa força. E, portanto, nós temos essa capacidade dada por Deus. Só que nós, muitas vezes, temos esta situação de que, pronto, epá, eu falhei, sou carnal, o Adão falhou, a Eva falhou, os outros falharam, eu também falho. E, portanto, nós devemos ter um conceito de que a nossa relação não é pelos outros, a nossa relação é pelo amor de Deus. Se o amor de Deus é tão grande, por que é que eu não me apaixono também desta mesma maneira e fazendo o bem? Nós, quando estamos apaixonados, e eu lembro-me disto em várias fases da minha vida, quando nós estamos apaixonados, o que é que nós fazemos? A vontade de quem amamos, não é? A nossa amada gosta de determinadas coisas e a gente esfarrapa-se todos para lhe dar isso, não é? Ela gosta que a gente cheire um determinado perfume e nós compramos o perfume que ela gosta, não é? Ela gosta de passear para determinados sítios, fica toda encantada quando a gente vai para esses sítios. E, portanto, nós devíamos ter este relacionamento de verdade. Ou seja, este relacionamento de vida devia ser: se Deus me ama de tal maneira que até deu o Filho para me salvar, é porque está interessado totalmente pela minha salvação. Está interessado em conviver comigo pela eternidade. Porquê é que eu não hei de fazer um esforço? Porquê é que eu não hei de fazer uma escolha? Porquê é que eu não me hei de colocar no caminho certo, sendo Ele o caminho, a luz? Porquê é que eu não hei de amar a luz e amar o caminho? Não é? E é esta situação que muitas vezes nós temos de erro e de mal e de defeito, porque, enfim, gostamos muito das coisas humanas, gostamos muito das coisas carnais. E se nós gostássemos menos das coisas carnais e gostássemos mais das coisas espirituais, provavelmente nós entendíamos a missão de Deus, claro, como uma missão que é nossa também. Claro. E esta missão de Deus não é outra coisa senão exatamente o desejo que Deus tem de nos salvar. É o plano da salvação, é a sua missão, o seu objetivo. E da revelação do seu caráter, portanto, do seu amor. Este foco é fazer discípulos, como diz aqui a lição. O foco da missão é fazer discípulos. Em primeiro lugar, nós próprios, que devemos aceitar ser discípulos de Cristo, discípulos, neste plano, nesta missão, e fazer discípulos também entre aqueles que nos rodeiam. Os nossos amigos, os nossos familiares, os nossos vizinhos, portanto, os que estão mais perto, os que estão mais longe, mesmo afastados, não podemos ir para o estrangeiro, eventualmente não podemos ir para outro país qualquer fazer trabalho missionário, mas podemos ajudar de forma indireta com as nossas ofertas, com os nossos esforços. Portanto, fazer discípulos é o foco da missão. Este é o grande objetivo. Deus quer salvar a humanidade. Deus quer nos salvar, a cada um de nós. O foco da missão é exatamente o discipulado. Fazer discípulos. Começando connosco e depois alargando ao nosso círculo de influência, não é? Portanto, cada membro de igreja devia ser exatamente um missionário. Porque nós realmente estamos envolvidos, ou devíamos estar envolvidos nesta missão. Mas temos de ser um missionário como? Como é que deve ser esta nossa forma de missionário? Esta forma de missionário, eu penso que é única, é eu transmitir o caráter de Deus, transmitir o amor de Deus a todos e todos transmitirem a todos, aos outros,
e sermos uma comunidade transmissora do amor e do caráter de Deus, porque Deus, amando-nos sobre todas as coisas, amando-nos de tal maneira como amou, nós temos que ter em consideração que este amor deve ser recíproco. Nós devemos ter, como temos para as nossas companheiras e temos para quem amamos, nós devemos ter também essa reciprocidade. Ou seja, eu amo, eu sou amado, eu amo. E isto devia ser constante na minha vida. Eu quero a tua salvação. Eu quero a salvação dos teus filhos, da tua mulher, dos teus amigos. Tu queres a salvação minha, da minha mulher, dos meus filhos, dos meus amigos. E esta reciprocidade, esta forma de nós lidarmos uns com os outros, devia ser assim. Eu tenho vizinhos, eu tenho amigos, eu tenho colegas, eu tenho camaradas uns da tropa, outros da escola, outros. Eu tenho uma influência muito grande sobre os outros. Porque é que eu não hei de querer que essas pessoas também se salvem? Que essas pessoas recebam o amor de Cristo? Porquê? Eu tenho a certeza absoluta, não tenho dúvidas nenhumas, que a vida eterna é a coisa mais preciosa que nós podemos ter, a vida com Jesus, com Deus e com o Espírito Santo. Porquê é que eu não hei de querer que os outros também tenham isto? Claro. Portanto, devemos partilhar, devemos ter, e com a ajuda de Deus, Deus nos ajuda a ter exatamente este desejo de partilhar as boas notícias da salvação, portanto, este Evangelho, estas boas novas, partilhar com aqueles que nos rodeiam, com os nossos familiares, com os nossos vizinhos, com os nossos amigos, portanto, nós seres humanos, partilhar, nós seres humanos, e devemos temos uma tendência para atingir claro, este objetivo. Claro, nós seres humanos temos uma tendência muito grande de fazer separações, muros. Temos um muro das raças, temos um muro das culturas, temos um muro criamos muros. Deus não tem filhos, uns de uma cor, outros de outra. Deus tem filhos, ok? Uns são mais com os olhos mais redondos, outros são com os olhos mais estendidos. Uns têm o nariz maior, outros têm os nariz mais pequeno, uns são mais escuros, outros são mais claros, uns são cabelo branco, outros são cabelo preto, uns são altos, outros são baixos. Somos filhos de Deus. E nós temos a mania de se fazer separações. Assim como também filhos de Deus é homem e mulher, Adão e Eva. Não há cá o homem ser não sei quantos e a mulher ser o não sei quê. Nós somos um conjunto. Claro. Portanto, não há... Esta unidade exatamente. Deve existir. Portanto, para que as divisões, para que as separações, para que estas coisas todas que nós criamos? Nós criamos coisas derivadas ao pecado e às influências satânicas. O Satanás é que cria divisões, é que cria separações, é que cria situações, todas elas de conflito umas com as outras. Deus não é assim. Deus não é um Deus de conflito. Deus derruba todas as barreiras, todos os muros, não é? Portanto, o objetivo de Deus é, portanto, que haja unidade entre todos, e temos esse objetivo também como cristãos. A Igreja tem esse objetivo de fomentarmos a unidade, fomentarmos a aproximação e não o afastamento, não é? Portanto, porque a salvação é para todos. Não há distinção de classes, não há distinção de pessoas, de raças, ou seja... Não, e temos de ter um foco. Como diz a lição, nós temos de ter um foco. O foco da missão é exatamente a demonstração do caráter de Deus, a demonstração do amor de Deus em nossas vidas. Nós só vamos herdar o céu se tivermos um caráter semelhante ao de Jesus. Claro. Não tínhamos dúvidas nenhuma. É o caráter. Exatamente. Portanto, a nossa missão é esta de fazer a vontade de Deus, porque a vontade de Deus é amor. A vontade de Deus é o caráter sublime. É termos um caráter sublime. E nós percebemos isso. Porquê é que Deus perdoou Pedro? Porquê é que Deus orientou os apóstolos sempre no amor? No mundo tereis aflições, mas vocês não podem ser assim. Vocês têm que vencer o mundo. Portanto, e Deus na igreja, através desta situação que nós temos hoje, a missão tem uma igreja e nós somos a igreja. Nós, nesta missão, temos que ter essa situação sempre em mente. Este foco deve ser constante na nossa vida. Claro. Amar a Deus sobre todas as coisas e cumprir os seus mandamentos, amando. Claro. E esta missão, este objetivo de fazer discípulos, tem uma mensagem. Portanto, que é a mensagem da missão. E que mensagem é esta? É exatamente o Evangelho eterno. O Evangelho, portanto,
em que Jesus Cristo veio a esta terra morrer por cada um de nós, morreu na cruz pelos nossos pecados para nos salvar e que ressuscitou ao terceiro dia, está no céu e virá a segunda vez para nos vir buscar, não é? Portanto, por isso é que somos adventistas, porque acreditamos na segunda vinda de Cristo de acordo com aquilo que Jesus prometeu, não é? Este é o Evangelho eterno. Cristo vai voltar e temos que preparar o povo exatamente para essa segunda vinda. Exatamente. E demos atenção aqui a uma questão que é primordial, que na nossa lição está. Em João 13, 34 e 35, se nós lermos isto com atenção, temos o resumo todo da missão. Um novo mandamento vos dou. Ora, se é um novo mandamento, é uma situação que Jesus está a criar aqui a partir daquela situação. Que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós. Que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos se vos amardes uns aos outros. Ora, o discipulado só seremos discípulos se nos amarmos uns aos outros. Exatamente. Se não nos amarmos uns aos outros, nós não somos discípulos de nada. Claro, e é interessante esta. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos. Nisto. Meus discípulos. Não é noutra coisa qualquer. Amardes, não é noutra coisa qualquer. É nisto. Exato. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos. E, portanto, o discipulado... uns aos outros. O discipulado é amor. Eu não posso estar... A igreja com uma missão, porque a igreja é a parte da missão, claro. Na igreja não pode haver situações de dissensão e de anomalia quanto a pessoas que não se amam umas às outras. Pessoas que não se amam umas às outras numa igreja são falsos discípulos. Pessoas que são racistas, pessoas que são, perdão, que são sempre constantemente xenófobas ou que estão sempre a reparar nos outros, nos erros dos outros, nisto e naquilo, não são discípulos de Deus. E temos que ter noção exata disto. Isto ainda é o Covid. Isto vai passar, é uma questão de tempo. Ora, e em 2 de Coríntios, também temos uma situação, em 5:17, que diz exatamente também, assim como se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo fez novo. Ou seja, eu se entro para uma igreja, que é parte integrante da missão, se eu não sou uma nova criatura, eu estou também naquela situação de não ser um discípulo. Portanto, as coisas velhas continuam comigo, se aquelas situações velhas continuam comigo, eu não sou discípulo de Deus. E, portanto, nós temos que ter atenção muito a isto. Só seremos discípulos de Deus se amarmos, claro, como está em João, e se as coisas velhas do nosso caráter ainda persistirem. Ou seja, o nosso caráter tem que ser renovado, momento a momento, no caráter de Jesus. Claro. Isso leva-nos exatamente aqui portanto, à continuação da lição. Portanto, temos esta missão tem um foco, já vimos, tem uma mensagem, também já vimos, o Evangelho Eterno, e tem canais, os canais da missão. Quais são os canais da missão? Somos nós, é a Igreja, é cada um de nós, exatamente exemplificado na nossa vida esse amor que tu acabaste de referir, não é? Exatamente, portanto, e canais revelando o caráter de Deus. Exatamente, e canais que, de acordo com Lucas 9:23, que está também na nossa lição, que diz, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Ou seja, nós temos que ter, neste particular da missão, nós temos que ter uma energia, uma força, uma dinâmica, uma união completa à vontade de Deus, ao seu amor, que nos vamos negando a nós mesmos. O velho homem vai-se cada vez mais diluindo, vai-se separando de nós. Nós passamos a ter cada vez mais o caráter de Jesus. Esta é a essência da missão. Este é o porquê da missão. Claro, é isso mesmo. Portanto, o povo de Deus são os canais da missão, a igreja, portanto, cada um de nós, diz aqui assim, há uma citação aqui do livro de Testemunhos para a Igreja, da senhora Ellen White, que diz assim, a missão da Igreja de Cristo é salvar os pecadores, não é condenar nem criticar. A missão da Igreja de Cristo é salvar os pecadores que estão a morrer, que estão a perecer, e divulgar o amor de Deus aos homens, conquistando-os para Cristo pela eficácia desse amor. Voltamos exatamente àquilo que tu falaste há pouco, né? Cá está novamente, portanto, a referência ao amor, né?
A missão da igreja é salvar os pecadores, demonstrando este amor, amando como Deus ama, revelando, portanto, o caráter de Cristo, exemplificando o caráter de Deus, não é? Claro que sozinhos não o conseguimos, sem a ajuda do Espírito Santo, não é? Só Deus, através do Espírito Santo, consegue fazer essa transformação em nós. Claro, e se tivéssemos dúvidas, nós iríamos ao Velho Testamento, iríamos a Deuteronômio, por exemplo, 7:6, quando ele dá a missão a Abraão, ele dá uma missão muito clara, porque povo santo és ao Senhor. Ora, o que é povo santo? Povo santo é um transmissor de amor, pelo amor a Deus sobre todas as coisas, mas também ao próximo, ou seja, levar aos outros a demonstração de que Deus é um Deus de amor, para que os outros deixassem de ter ídolos, deixassem de ter aquela vida promíscua que tinham e se convertessem. Portanto, o povo de Deus era o exemplo consagrado para que os outros deixassem de ser aquilo que eram e passarem a ser também, portanto, pelo contacto, passassem a copiar o exemplo de Israel. Mas Israel não cumpriu essa missão. Exatamente, Deus suscitou a existência do povo de Israel, não porque, enfim, portanto, porque para Deus todos são Deus ama a todos, não é? Não é que Deus amasse mais aquele povo que os outros povos, mas o objetivo de Deus era que através daquele povo, aquele povo seria abençoado se fosse obediente, se obedecesse aos mandamentos e às leis de Deus, seria abençoado, desenvolver-se-ia, seria até eventualmente a nação mais desenvolvida da Terra, mais abençoada da Terra, de forma que fosse uma luz para um testemunho para todas as outras nações. Isso, e agora para que através de Israel, portanto, todo o mundo, todas as nações conhecessem a Deus. Mas nós sabemos que este plano falhou. Este plano falhou não por culpa de Deus, mas por culpa dos israelitas. Mas agora temos. Falhou porque eles se tornaram exclusivistas. Eles acharam que a salvação que era só para eles e consideravam os outros como gentios. Exatamente, mas agora vamos ver outra questão. Claro, vamos ver aqui uma questão. Agora, não existe o Israel como exemplo, mas existe a Igreja. A Igreja. Ora, a Igreja não pode cometer os mesmos erros que cometeu Israel. Claro, o exclusivismo, fazer as coisas à maneira deles. A Igreja tem que transmitir esta verdade, tem que transmitir esta missão que é o caráter de Deus, o amor de Deus, a todos, de uma maneira que esse caráter e esse amor esteja em nós. Porque se não estiver em nós estamos a ser exatamente iguais ao povo de Israel. Claro, e nós temos de ter em atenção isto, temos de ter a casa arrumada. Porque se não tivermos a casa arrumada, nós não conseguimos convencer ninguém a arrumar a casa. Portanto, se ninguém vir amor, se não vir amor em nós, se não vir realmente nós como espelho de Jesus, ninguém se vai converter a Jesus. Claro, claro. Se eu for um ditador, se eu for um mau, um trafolhento nos negócios, se eu for um indivíduo rancoroso, se eu for não sei qual, como é que eu estou a representar Deus? Como é que eu posso representar o amor de Deus? Claro. Portanto, a Igreja hoje, tal e qual como diz na lição, deixa-me só ver a lição de quarta-feira, diz assim, porém resta uma questão, qual é a missão da Igreja? É a mesma daquele que chamou a Igreja à existência. O Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Ou seja, nós temos que salvar o perdido. O que é salvar o perdido? É que essas pessoas que andam em pecado reconheçam um Deus de amor que as salva e que quer a vivência com elas para a vida eterna. E, portanto, é irmos ao encontro dessas ovelhas, irmos ao encontro dessas mesmas pessoas que não têm Deus, para que comecem a perceber que há um Deus infinito que os ama infinitamente e que às vezes eles não têm ninguém que lhes diga isto e eles estão carentes disto. Claro. E nós temos o exemplo. E há bocado nós conversávamos. Nós conversávamos sobre alguém que nós visitamos no outro dia e que gostou da nossa visita e eu pergunto, gostou da nossa visita porquê? Porque nós fomos levar amor. Nós não fomos levar problemas, não fomos levar as guerrinhas, não fomos levar situações, não, fomos levar amor. Deus ama-nos a nós e ama essa pessoa. E, portanto, Deus quer a salvação de todos. E, portanto, nestas questões, nós temos que ser muito ativos, muito proativos, muito
resilientes em ir, muitas vezes não temos vontade, mas devíamos fazer isto. Conhecemos muita gente que está fora por isto e aquilo. Não interessa isso, não interessa porque se zangaram com uma coisa qualquer. Não se zanguem com Deus, porque Deus é amor. Claro, Deus não tem Ok? culpa, né, E, dos erros portanto, da igreja, dos nós homens. temos que ter esta luta constante e temos que fazer como Jesus fez. Jesus foi ter com quem? Com pessoas que estavam separadas, que estavam distantes. Fez os maiores milagres aonde? Com pessoas que provavelmente nem sequer estavam muito tendenciosas para ouvir a verdade. E através do exemplo, Jesus captou-as. Claro, E claro. nós às vezes vemos coisas incríveis, assim, mas porquê que o primeiro milagre de Jesus foi, portanto, transformar água em vinho? Porque aquelas pessoas, os perdidos, a causa deles era as festas. E Jesus foi a eles, buscando-os, criando um milagre para os aproximar, para transformando uma bebida, mas a maneira dele, não à maneira dos homens, à maneira dele. E ao transformar aquela bebida à maneira dele, ele cativou os homens para, não é como vocês fazem, mas é assim é que é bom. E eles reconheceram, toda a gente reconheceu que aquilo que ele fez foi ótimo. Era uma bebida Claro. excelente. Não é? Deus fez isso várias vezes. Jesus fez isso várias vezes. Quando estavam no campo, milhares de pessoas que não tinham que comer e Jesus transformou um peixe Claro, e o multiplicou. pão, transformou. E estas coisas é amor. Claro, E Deus claro. dá amor. Poder. Agora, nós temos uma situação em que pensamos que é carregar no botão, fazer um gesto de magia e já está tudo resolvido. Moisés demorou 40 anos a ficar de acordo com aquilo que Deus quis. Outros tiveram também muito tempo. Houve várias situações de exemplo. Demora muito tempo nós a estarmos de acordo e a fazermos a vontade de Deus como Deus gosta, como Deus quer. Porque a Claro. maior parte do tempo nosso, nós queremos fazer as coisas rapidíssimo, queremos fazer as coisas à nossa maneira. Mas tem que E ser não é no à tempo de nossa Deus. maneira. Claro, No claro. tempo de Deus e à maneira de Deus. E A à maneira de missão é Deus. de Deus. Claro. A missão é de Portanto, Deus. Mas eu queria só também aqui referir aqui uma situação que está na lição de quarta-feira, que é a missão da Igreja de Cristo é salvar os pecadores que estão a perecer, é divulgar o amor de Deus aos homens, conquistando-os para Cristo pela eficácia daquele amor. exatamente. Isto é a parte mais importante desta lição. A parte mais importante desta lição é exatamente esta frase. A missão da Igreja de Cristo é salvar os pecadores que estão a perecer. É divulgar o amor de Deus aos homens, conquistando-os para Cristo pela eficácia daquele amor. E, Eficácia portanto, do amor. Portanto, a eficácia do amor. para isto acontecer, eu e tu e todos nós temos que amar. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar-nos a nós próprios e termos o amor dentro do nosso coração. Claro. Essa é a essência. E o nosso campo de trabalho nesta missão é exatamente o mundo. As pessoas que nos rodeiam, não é? Portanto, é interessante que Jesus, quando falou com os discípulos, quando Jesus diz, ser-me-eis testemunhas, portanto, primeiro ponto, serão minhas testemunhas em Jerusalém. Segundo, ele continua, em toda a Judeia e Samaria. Terceiro, e até aos confins da terra. Ou seja, é interessante começar pelo que está mais perto. Eles deviam ser testemunhas de Cristo ali no sítio onde estavam, na cidade de Jerusalém, depois estender a sua influência a toda a Judeia e Samaria, e depois, terceiro ponto, até aos confins da terra. Portanto, nós devemos exercer influência junto daqueles que estão mais perto de nós, os familiares, os vizinhos, os amigos, os colegas de trabalho, e estender a nossa influência depois, portanto, em círculos cada vez mais alargados, não é? Portanto, e a Igreja deve exercer a sua influência exatamente desta maneira. O campo eu vou mais arena, longe. como diz aqui, o mundo é a arena da missão. Eu vou mais longe nesta arena. Batalha, desta luta. Claro. Eu vou mais longe nesta arena. Esta arena começa por aquilo que está ao meu lado. E como diz a lição, a minha família, os meus amigos, os meus vizinhos. Mas também há aqui um ponto importante, mas bastante importante mesmo. A igreja, a minha igreja, deve ser também o palco da minha arena, onde eu transmito amor e provoco amor uns pelos outros.
claro. E muitas vezes nós estamos preocupados em Faz fazer parte da nossa trabalho missionário influência junto ao próxima. vizinho, junto ao colega de trabalho, junto a não sei quantos. E deixamos que dentro do nosso ambiente espiritual hajam situações, hajam quesílias, hajam problemas. Não pode haver nenhum problema entre nós para que nós possamos ser eficazes nesta situação. E a Claro. minha eficácia... E voltamos àquela é citação de há pouco. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos. meus discípulos. Se Eu vos só amardes serei uns aos outros. uns aos outros. Eu só serei discípulo de Deus se eu amar dentro da minha igreja o velhinho, a velhinha, o miúdo, a criança, o colega Um adolescente, um jovem, etc. o adolescente, a pessoa que é de uma cultura diferente. Se eu sou angolano, amar o brasileiro, amar o moçambicano, amar o israelita, amar o palestiniano, amar o russo, amar o ucraniano, amar isto tem que ser, nós temos que ter este tipo Claro. de amor. Nós não podemos criar situações de separação, porque um é russo, o outro é coreano, e eu já não amo um porque não sei quantos o outro. Eu tenho que amar os dois. O outro é porque é africano e o outro porque é sueco. Não, eu tenho que amar os dois. Claro. E, portanto, E nós às vezes temos que ser assim. há coisas interessantes. Portanto, se lá fora as pessoas no mundo conseguem muitas vezes ultrapassar essas barreiras aparentemente intransponíveis, portanto, muito mais a Igreja. Eu há dias estava a ver uma reportagem, foi semana passada, portanto, uma reportagem na TV, uma coisa interessante. E, portanto, mostravam nessa reportagem dois amigos, e eu falo nisto porque está na ordem do dia, portanto, este conflito agora em Israel, esta situação, este ataque, portanto, do Hamas em Israel, e essa reportagem que foi mostrada na semana passada na TV, falava exatamente dois amigos aqui em Portugal, no Alentejo, um israelita, outro palestiniano, amigos que decidiram criar uma empresa para a exploração de uma determinada planta, com vários objetivos. Portanto, achei interessante isto. Se as pessoas lá fora, ora, um israelita e um palestiniano, portanto, nós sabemos exatamente o que é que está a acontecer em Israel neste momento. Se as pessoas lá fora muitas vezes conseguem ultrapassar estas barreiras, muito mais nós na igreja, não é? Muito mais nós na Exatamente. igreja. O meu amor dentro da igreja, e dando aqui exemplos, eu tenho que amar o Durão, o Gilberto, o Beneneco, o João Ossi, eu tenho que os amar tanto como me amo a minha mulher, como te amo a ti. Portanto, o meu amor pelo Macedo, pelo Pires, pelo João, pelo António, pelo Alves, é exatamente igual ao do Durão, ao da criança, ao do Gilberto, de todos. Nós temos que amar-nos. Nós temos que criar sentimentos verdadeiros. Porque como é que nós podemos ser missionários se não temos amor? Como é que eu posso ir agora para a África ou para o Brasil, ou para lá para cima para os povos de leste, ser missionário, se eu tenho problemas de amar os outros? Vou fazer o quê? Vou só pegar na palavra e transmitir a palavra como ela está escrita? Isso não é nada. Claro. Isso não é nada. Claro. Claro. Eu consigo convencer as pessoas a serem cristãs se eu der o exemplo de cristianismo, amando-as como Deus me ama a mim. Transmitir esse amor aos outros também. Exato, e sendo caloroso, portanto, enfim, combatendo Exatamente. a frieza, Agora, combatendo a frieza eu posso ter um relacionamento. sendo caloroso, Claro, eu posso, sendo aquilo que a palavra de Deus me diz para fazer. Exatamente. E para ser, não é? Eu posso ter um relacionamento contigo exemplar, mas se não tiver um relacionamento exemplar com alguém que está ao meu lado, diferente, que exemplo sou eu? Claro. É? Que maneira que eu transmito Deus? Como é que eu transmito o amor de Deus? Eu a ti estou aqui a falar do amor de Deus e estamos a entender. Como é que eu agora, se não fores tu, for uma pessoa diferente, seja, sei lá, vamos imaginar agora um palestiniano. Porquê é que eu tenho que ser diferente para o palestiniano que estou a ser diferente contigo? Eu tenho que ser transmissor do amor ao palestiniano para que ele reconheça que é um amor e se converta a Deus. Porque senão ele vai ter sempre também as divisões e os conceitos dele pela vida toda. Ele vai ter sempre o velho homem em si próprio. E, portanto, ele para ele deixar de ter o velho homem nele próprio, ele também tem que perceber que houve também uma transformação em mim,
que eu não sou um homem velho, ou velho no sentido de ter as coisas do passado, mas que viu em mim, por exemplo, conheceu-me como uma pessoa nova, sei lá, diferente. Imagina-me que uma pessoa me conheceu como oficial na tropa, que era todo ditador, tudo isto, tudo aquilo. Pessoas que me conheceram na empresa onde eu trabalhei, que era inspetor, que era todo ali, que aquilo até dava faísca. E agora diz assim, mas tu agora és cristão, és completamente diferente. Só me regozija. Porquê? Porque reconheço que estavam coisas erradas, eu não precisava de ser líder e sei lá, ser assim tão assintoso, tão ditador. Eu podia ser líder não sendo assim. Claro. Portanto, quantos Claro. líderes cristãos já que fazem com que as empresas cresçam, e nós temos o exemplo agora do ASI, quantos empresários há que, através do amor, através da concórdia, através do exemplo, têm levado empresas a um sucesso tremendo. Portanto, o amor de Deus é que devia ser a bandeira, a nossa bandeira em todos os sentidos. Portanto, Claro. a nossa arena, é exatamente esta luta, porque nós temos Claro. consciência da missão. Eu acho que Claro. qualquer um de nós, batizado, portanto, qualquer membro da igreja, tem consciência da missão. A nossa missão é levar o amor de Deus aos perdidos. Claro. Sem Mas dúvida. como é que nós vamos levar esse amor aos perdidos? Como é que nós vamos converter os perdidos? Amando. Sozinhos não conseguimos fazer, só com a ajuda de Deus, não. Pedindo a Deus, Amando. pedindo a Deus que nos conceda o Espírito Santo, porque os discípulos só fizeram o que fizeram, só fizeram aquilo que fizeram, que nós sabemos, por exemplo, começando no dia de Pentecostes, né? Pela influência e pelo poder do Espírito Santo. É isso. Só com a ajuda de Deus, só com a ajuda do Espírito Santo é que conseguimos fazer. Mas temos que estar dispostos a isso, né? Temos que abrir o nosso coração e estar dispostos E agora, para a essa ação e essa transformação. Para terminar, não está na nossa lição, mas eu vou dizer isto com uma satisfação muito grande, que é esta. Eu sinto-me realizado quando amo e sou amado. Eu sinto-me realizado na igreja por ser amado por muita gente, ou por uma maioria das pessoas. Eu sinto-me realizado que se a igreja, todos, desde os miúdos pequeninos até os mais velhos, todos tenham por mim um sentimento de satisfação estarem comigo, eu sinto-me regozijado por isso. Porquê? Porque estou a ser uma bandeira de amor. Agora, se eu for aquele indivíduo que toda a gente, aquilo não vale a pena falar, porque ele tem, para além de ter cara de importante, ainda tem cara de ditador, ainda tem a mania que é bom, mas não sei quantos. Isso não é cristianismo. Claro. Cristianismo e depois também está outra coisa importante, não é eu auto-louvar-me. Porque faço isto, faço aquilo. Não, eu devo fazer as coisas por natureza. Eu devo criar situações de harmonia com as pessoas por natureza, porque as amo, porque percebo-as, claro, porque as entendo e porque lhes quero bem. Portanto, claro, não é porque agora quero ser aqui o magnata do petróleo. Não, nós temos que ser, e Deus dá-nos, eu digo uma coisa, desde que eu perdi o emprego aqui há uns anos atrás, quando foi a situação do Covid, e que tive mal, eu nunca percebi, no princípio, não percebia porque é que Deus me estava a colocar numa situação daquelas. Eu hoje digo, graças a Deus, por isso acontecer, porque isso reformou-me completamente a minha vida. Isso alterou completamente o meu pensar. Graças a Deus. Portanto, eu passei comecei a pensar de uma maneira diferente e hoje, quem me conhece e sabe até inclusive coisas que estão a acontecer na minha vida, alguma vez eu dava o meu património a outros? Alguma vez eu dava coisas importantes que adquiri, que me fazia criar a minha bandeira? Eu tenho isto, eu tenho aquilo, eu fiz isto, eu fiz aquilo. Alguma vez eu me desfazia dessas... Era um orgulho tremendo. Eu hoje, para quem sabe ou não sabe, eu prefiro dar do que vender e prefiro ter uma vida de satisfação, porque me dá um gozo, olha, é uma maravilha. E foi preciso, e foi preciso uma transformação, e foi preciso ter havido um muro, ter havido uma pancada grande, ter havido um sofrimento grande, para que eu entrasse. Dura e difícil. Claro. Dura e coisa. Mas foi o amor da igreja também, foi uma série de situações que não aconteceu só de uma maneira. Portanto, a igreja, a forma como a igreja também lidou comigo, a forma como as coisas foram acontecendo. Eu não quero ser exemplo para ninguém, mas eu tenho este exemplo. Eu divorciei-me e voltei-me a casar com a mesma pessoa.
E as pessoas dizem assim, mas como é que foi isso? Olha, foi desde o 8 ao 8.000 e do 8.000 ao 8. Portanto, mas nós Claro, temos que ter essa capacidade. claro, Temos que ter essa capacidade e temos que ter essa noção de que a nossa vida, nós temos que ser cópias do amor de Jesus. Nós temos que copiar o amor de Jesus. sem Independentemente das dúvida, outras pessoas possam, sem eu não dúvida. estou agora aqui a fazer filme da minha vida, mas dizer isto, Mas a sim, a são minha presente factos. mulher pode E não é se um exemplo para converter. muitos. E sim, a minha presente mulher pode, a minha mulher, que eu me divorciei e voltei a casar, mãe dos meus filhos, pode não se converter ao cristianismo como eu quero. Mas há uma coisa que é verdade. Ela, o velho homem, deixou de o ver. Ela passou a ver um Graças a novo Deus. homem. E, Graças a Deus. portanto, é essa situação que, mais tarde ou mais cedo, eu quero que aconteça com o milagre. É o velho homem ter deixado de haver e ter começar a haver um novo homem, um homem que levou a Cristo através do amor, Claro. que de outra maneira Graças a não a Deus. levava. E, Graças a portanto, Deus. estas situações têm que ser vividas na prática. Não podem ser Claro, só histórias de lábia, porque falamos bem, porque. Assim, não, nós temos que ser constantes nisto. E, claro, portanto, nós temos que levar os outros por amor às causas do amor. claro, sem Se eu dúvida. não te amar, se eu não te amar, se eu não amar aqueles que estão comigo, como é que eu posso viver com essas pessoas? Essas pessoas Claro, vão achar-me hipócrita, vão-me achar, sei lá, falso, isto e aquilo e aquilo outro. Porquê? Porque eu não revelo aquilo que falo. Portanto, eu tenho que fazer o que falo e falar aquilo que faço. claro, Portanto, tem que ser recíproco. Eu tenho que amar no contexto total. E não pode haver aqui situações em que eu amo mais uns do que amo os outros. Portanto, pois, o amor tem que ser. Agora, fazer a exceção não é não, e fixe. não só. Mesmo que se houver alguém que não me ame, eu tenho que motivar por amor que essa pessoa veja a coisa de outra maneira. Claro, Porque imaginemos, eu posso entrar em litígio contigo numa situação qualquer de divergência. Como é que eu vou resolver essa divergência? Amando. claro, E, portanto, amando, tu vais entender a minha situação e vais claro, entender o meu arrependimento. Agora, se eu não amar, o que é que tu vais dizer? Ah, isto pois, foi só aqui a limpar o pó e companhia. Não é assim, a vida pois, cristã não claro, é nós limparmos, não é limparmos o pó, porque o pó vai cair sempre, vai claro, haver sempre problema. Agora, nós temos que ter uma constância, esta situação de caráter e a nossa habitação, a nossa habitabilidade é no céu, depende do nosso caráter aqui. claro, Eu temos posso que ter estar aqui a dizer, claro, temos que ter um cristianismo consistente. Claro, exatamente, eu e posso estar a firme. falar assim aqui e ter ainda pecados. E, portanto, eu tenho que ter a capacidade de chegar aos pés de Jesus e dizer assim, pai, eu aqui estou fraco, eu aqui ainda caio, eu aqui ainda resvalo, ajuda-me neste preceito, porque eu tenho consciência que aqui eu não estou a conseguir. Claro, claro, E, claro. portanto, nós temos que ser humildes também nesse preceito. Claro, sem dúvida. E a humildade como sabemos, é uma característica cristã imprescindível, não é? Imprescindível, não E é? nós só seremos heróis da fé se praticarmos a fé. Claro, sem Os dúvida. heróis da fé todos, eles tiveram todos os problemas, mas praticaram a fé. Claro, claro. E sem fé é impossível agradar a Deus, como diz a Bíblia, não é? Exatamente. Claro, Exatamente. Nós claro, temos que ter a certeza que Ele é o Pai da missão, que a missão não é nossa, que é dele, e que esta missão é amar como Ele nos amou. claro, sem dúvida. Não temos a capacidade por nós próprios. Temos o Espírito Santo para nos ajudar. Claro, sem dúvida. E é isso mesmo. Portanto, uh, Jorge, portanto, queres dar uma última palavra, um último comentário para terminarmos? Portanto, Comentário, comentário então, que eu faço portanto, aquilo que eu faço para mim próprio é que Deus nos perdoa todos os dias aquilo que nós fizemos de errado e que todos os dias nós tenhamos a consciência de que a missão é uma missão de Deus e Ele ama-nos de tal maneira que criou um plano de salvação e que nós hoje somos resultado desse plano de salvação. E temos que ter essa gratidão para com Deus por já estarmos conhecedores e estarmos no sítio certo e claro, conhecedores da vontade de Deus. Que o resto, aquelas coisinhas que ainda são carnais em nós, que deixem de existir e passe a existir o amor pleno dos nossos corações. claro. Portanto, que Deus nos ajude a todos, portanto, a sermos verdadeiros discípulos,
pondo em prática aquilo que acabamos de estudar aqui na sua palavra. Que Deus possa abençoar a todos. Portanto, e uma boa semana para todos. É o nosso desejo esta noite. Jorge, um grande abraço. Fico Grande satisfeito de dizer abraço que tu a todos, que estás a Deus nos recuperar, abençoe. estás a ficar melhor. Um grande abraço para ti, um grande abraço para o Obrigado. Ruben. Portanto, Ah, que Deus te abençoe. Que Deus vos abençoe. obrigado.